né, o PIA, né, que é o Plano Individual de Atendimento, o atendimento, né, ao adolescente, muitas vezes individualiza questões que são sociais. Estamos começando mais um episódio do Dica de Especialista, projeto do Capô, grupo de pesquisa sobre cidadania, controle da ação policial e enfrentamento ao racismo, coordenado pela professora Jaqueline Muniz. No episódio de hoje, temos o prazer de receber como especialista a professora Liana de Paula. Ela é doutora em Sociologia pela USP, professora de Sociologia no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo e também lidera o grupo de pesquisa sobre cidadania, violência e administração da justiça. Ela também integra o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública. Professora, seja muito bem-vinda. Para começarmos, professora, você pode explicar para a gente um pouco quais são as tensões que existem entre as formas clássicas de administração penal, como o encarceramento, por exemplo, e as chamadas formas alternativas às medidas restritivas de liberdade, e pensando no contexto das políticas voltadas para a justiça juvenil? E como que a gente consegue ali entender a operacionalização do regime do medo e da insegurança dentro desse contexto? Olá, Rodrigo, muito obrigada pelo convite, também agradeço a Jaqueline, cumprimento aí a equipe do Capô. Bom, sobre sua questão, o que a gente observa a partir do caso, né, da justiça juvenil, que houve, na verdade, longe de uma substituição, uma expansão das formas de controle, né? Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi proposto lá atrás, né, e promulgado nos anos 90, enfim, a expectativa é que você trocasse, né, as medidas privativas de liberdade, né, evitasse o uso de medidas privativas de liberdade, substituindo por medidas restritivas, né, ou medidas em meio aberto, como a liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade. O que houve, de fato, foi algo que, né, os britânicos usam a expressão net widening, né, a ideia de você expandir a rede. Né? Então, ao invés de você substituir, né, medidas mais severas por medidas menos severas, né, de responsabilização, de punição, você ampliou o sistema e passou a punir ainda mais, né? Então, assim, não houve uma redução do uso da privação de liberdade, mas houve uma expansão imensa, né, do sistema socioeducativo, enfim, né, pensado aí dentro do conceito de justiça juvenil, com, né, uma expansão enorme do meio aberto, porque o meio aberto, pelo menos o socioeducativo, ele expande rápido, né, porque é muito mais rápido você, por exemplo, conveniar, né, organizações né, civis, né, da sociedade civil, para executar uma liberdade assistida, uma prestação prestação de serviço à comunidade, do que construir uma unidade de internação. Construir uma unidade de internação é um processo de meses, né, assim, num bom cenário, um ano mais ou menos, né, entre achar o terreno, preparar o terreno, licitar quem vai construir, né, tudo é um processo muito mais demorado. O processo de se abrir vagas em meio aberto é muito rápido, em termos administrativos. Né, então, isso permitiu uma enorme expansão do sistema em meio aberto, o que até poderia ser uma boa notícia, mas não necessariamente foi, porque não significou uma redução, né, do sistema privativo de liberdade. Essa é uma tendência, né, que não se observa só no Brasil e nem só no sistema de justiça juvenil. Né? Se a gente observar, por exemplo, na implantação das tornozeleiras eletrônicas, não significou, né? E outras formas, né, as medidas, né, alternativas ou preventivas, enfim, não significou uma redução do ritmo de encarceramento, né, das pessoas maiores de 18 anos. Então, acho que esse é um aviso, né,
para todos nós, porque isso também não acontece só no Brasil, mas que não necessariamente, né, a expansão de medidas, né, que não impliquem a privação de liberdade vai nos levar a uma substituição da privação por outras medidas. Né? Como funciona a seletividade punitiva com base em marcadores sociais, por exemplo, raça, gênero, condição socioeconômica, dentro da administração da justiça juvenil? O Estatuto da Criança e Adolescente, né, ele foi resultado de uma conjuntura, né, de fatores, mas acho que um dos que merece destaque justamente foi a mobilização de vários movimentos, né, de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Mas desde que ele foi promulgado, né, já apareceram propostas de alteração, substituição, redução da maioridade penal, quer dizer, desde os anos 90, né, se tem essa discussão. E, de certa forma, a lógica se opera um pouco, né, caberia uma reflexão mais detida, mas um pouco a partir do conceito, né, do Stanley Cohen de pânico moral. Né? Então, assim, acho que se mobiliza muito uma ideia de que o adolescente, né, o jovem menor de 18 anos, é perigoso, né, necessariamente perigoso, necessariamente violento, você cria um espantalho. E isso né, mobiliza medos, mobiliza preocupações, mobiliza ansiedades que não necessariamente estão relacionadas, né, somente ao crime, por exemplo. Né? E aí, a partir disso, discursos como da redução da maioridade penal e outros tantos, né, acabam circulando muito bem, porque eles conseguem canalizar uma série de sentimentos difusos, né, em torno de uma causa. Então, por exemplo, é como se os nossos problemas vão se resolver. O problema da criminalidade no Brasil, que seria um absurdo, vai se resolver se você reduzir a maioridade penal, quando nem os números, né? Não há nenhuma evidência de que isso seria minimamente possível, né? Mesmo que se levasse a sério, não. Então, será que essa é uma medida que pode reduzir a criminalidade, que a criminalidade violenta no Brasil? Não tem nenhuma evidência. Né? Os jovens, em sua maioria, não cometem atos infracionais, né? Que no caso do Estatuto da Criança e Adolescente, ato infracional. Violentos ou extremamente violentos, né? Assim, digo, né? Aqueles homicídios, latrocínio, não são a maioria dos atos infracionais, nem de longe, né? A maioria dos atos infracionais, tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, sem ser o latrocínio, né? Assim, furto e roubo, né? É claro, o roubo ele é um crime, né, que emprega algum tipo de violência, mas eu estou preocupada com crimes contra a vida, né, não contra o patrimônio. E não é o perfil, né, dos adolescentes, também não é geralmente o perfil, né, dos maiores de 18 anos, a maioria deles jovens também, né, que estão no sistema carcerário. Isso é uma coisa interessante que eu observo, né, quem trabalha com o sistema juvenil às vezes se esquece, né, é uma crítica, a gente faz esse recorte abrupto, né, aos 18 anos. E se a gente olhar e mobilizar a categoria jovem, na verdade a gente vê que é o público juvenil, né, que é juvenil de determinados segmentos sociais, que é o público punido, né, tanto no sistema juvenil quanto no sistema, entre aspas, adulto, né, que se a gente olhar o perfil, eles têm entre 18 e 25 anos, é uma proporção expressiva da população prisional também. Né? Então, assim, mesmo no sistema, entre aspas, adulto, né, a gente também vê que esses crimes violentos contra a vida não são a maior parte dos motivos, né, que levam à perda da liberdade, né, o que nos faz questionar realmente como que esse sistema funciona, né? Talvez a gente prenda demais sem tanta necessidade. Professora, quais são as implicações dos modelos de administração de justiça na produção de reincidência de jovens em conflitos com a lei? Com base na sua experiência, poderíamos dizer que há boas práticas na justiça juvenil
que podem servir como referência para as políticas públicas? Então, são pouquíssimas pesquisas que chamam a atenção para esses marcadores. Na verdade, é interessante isso, né? Porque por muito tempo se falou, né, a maior parte dos adolescentes que estão no sistema de justiça juvenil são pobres, mas são poucas pesquisas, poucos dados assim, que qualificam, né, essa questão. Então, igualmente, marcador de gênero, né, assim, a maior parte das pesquisas trabalha com os meninos, né, que são a maioria dos adolescentes inseridos, né, no sistema socioeducativo são meninos, né, a proporção de 90%, mais ou menos, 90% a 10% de meninas, mais ou menos por aí. E são poucos os estudos que focam as meninas, por exemplo. Então, se a gente for pensar nos marcadores em si, poucos estudos os trabalham. E, interessantemente, um marcador, né, de raça, perfil étnico-racial, é pouquíssimo estudado. Né? Eu não sei como está em relação ao sistema prisional, mas assim, muito se diz, né? E aí isso, né, dá para ter o dado, enfim, com o levantamento do SINASE, né, perfil étnico-racial dos adolescentes do sistema socioeducativo. Tudo bem que ele é só um recorte, eu já explico. Mas estudos, né, assim, dissertação, tese, artigos que vão falar sobre os marcadores, em especial o marcador, né, racial, são poucos. Isso é uma coisa que eu sei porque uma orientanda minha, há poucos anos atrás, fez um levantamento, né, do banco de tese e dissertações e achou da CAPES, né, achou pouquíssima produção. Eu até falei para ela, não é possível. Faz a pesquisa de novo, deve ter alguma coisa errada, não é possível que é tão pouco. Né? Mas ela falou, professora, eu rodei 3 vezes, é isso. Então, assim, eu acho que essa é uma questão para a gente pensar, né? Muito se tem dito e reiterado da seletividade racial do sistema de justiça, mas a gente precisa de mais estudos que tornem, né, essa discussão mais robusta. Muito se fala, a gente tem os dados, mas a gente tem pouca reflexão, a gente tem pouca análise. Eu falo para os meus alunos que essa é uma agenda de pesquisa que precisa ser levada a sério. Aí um parênteses, né, o recorte que eu falei, que quando a gente olha o levantamento do SINASE, né, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, é feito um levantamento pela Subsecretaria dos Direitos da Criança e do Adolescente, que está dentro do Ministério dos Direitos Humanos. A questão é que esse levantamento foca o sistema fechado, né? Internação provisória, semi-liberdade. Toda a parte do meio aberto, né, que é a liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, os dados vão para o MDS, né, para o Ministério do Desenvolvimento Social, porque a partir do Plano Nacional de Assistência Social, o meio aberto, né, foi migrando, né, para a assistência social. E aí nós temos, né, uma série de outros problemas, porque a lógica da assistência social e do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social, do censo do SUAS, não produz uma série de dados que são importantes para a gente entender o sistema. Porque a lógica da assistência social é só saber assim, atendeu, não atendeu, quantas pessoas atendeu, para qual serviço mandou. Então, assim, você não sabe perfil étnico, racial, idade, né? Assim, você tem pouquíssima informação no censo SUAS, né? Sendo que a maioria dos adolescentes, na proporção, no mínimo de 1 para 2 ou 1 para 3, ou seja, para cada um no sistema fechado, você tem 2 ou 3 no aberto. Então, a maioria dos adolescentes no sistema socioeducativo está no meio aberto. E a gente sabe pouquíssimo. Né? O censo SUAS não pergunta, né, assim, qual que é o ato infracional, não pergunta perfil étnico-racial, quase informação alguma. Há alguns anos que eles nem dizem qual é o total de adolescentes atendidos.
Assim, essa pergunta estava e caiu e voltou, entendeu? Eu sempre que eu olhei recentemente todos os dados do Censo SUAS sobre o sistema, sobre na execução de medidas socioeducativas, né? O que é um problemão. Professora, como a gente pode compreender os frequentes questionamentos de que o Estatuto da Criança e do Adolescente seria um impeditivo para o controle da criminalidade violenta? Por que a redução da maioridade penal é objeto frequente de campanhas por segmentos conservadores? Também a questão da reincidência ela é relativamente pouco estudada. Né? Bom, vocês pegaram temas que são justamente, né, as falhas, né, do sistema. Eu acho que a questão da reincidência ela levanta uma série de questões, né, como definir de qual reincidência estamos falando, né, se a reincidência é reentrada, se a reincidência é reinfracionar, né, então, assim, é sempre complicado trabalhar com o termo reincidência, né, mas em termos de boas práticas, há um esforço, né, por exemplo, a própria Fundação Casa aqui em São Paulo, né, a reincidência diminuiu com a substituição dos grandes complexos por unidades menores, né, unidades menores eu digo, né, com um número menor de adolescentes, o que tornou possível um atendimento, né, mais individualizado. A lei do SINASE implantou o PIA, né, que é o Plano Individual de Atendimento, que também tem esse objetivo. Então, acho que há várias medidas que, de alguma forma, procuraram e procuram, né, enfrentar essa questão da reincidência. Embora eu acho, né, que aqui no Brasil a gente realmente não tem, né, o costume, o hábito, né, de trabalhar com políticas baseadas em evidências, né, então é sempre tudo, eu falo que é voando no escuro, né, você vai fazendo as coisas meio sentado, sem monitoramento, sem saber se aquilo está funcionando ou não, né, então é muito palpite, né, cada um acha que isso deu certo, que aquilo deu certo, e aí ninguém consegue mostrar, comprovar, demonstrar com evidências, olha, isso estava assim, aí com essa ação, né? Então, acho que é difícil a gente dizer assim, olha, o que funciona e o que não funciona. Para essa redução da reincidência de forma muito precisa, mas assim, o que se aposta, né, é nesse atendimento mais individualizado, que seja capaz de colocar com o jovem, trabalhar com o jovem, enfrentar com o jovem as questões, né, que precisam ser enfrentadas para que ele não volte a infracionar. Pessoalmente, como socióloga, eu acho que é importante, mas eu também acho complicado, porque muitas vezes o PIA, né, que é o Plano Individual de Atendimento, o atendimento, né, ao adolescente, muitas vezes individualiza questões que são sociais. Então, assim, a parte que caberia, né, a mudanças sociais, a políticas, né, que reduzissem, né, um contexto, aquele contexto social, né, que levou, que favoreceu que o adolescente cometesse ato infracional, isso não se faz. Né? Então, é sempre uma expectativa de conformidade do indivíduo. Mas isso é porque eu sou socióloga, né? Socióloga tradicionalmente né? Cria problemas, né? Crítico pra caramba. Né? Então, assim, eu acho que, por um lado, né, as políticas, as ações que têm enfrentado a reincidência, né, tem se esforçado, mas, por outro lado, eu acho que há pouca discussão sobre questões sociais que levam, né, ou que favorecem o cometimento de ato infracional, colocando um peso enorme sobre o indivíduo que é um adolescente. Né? Então, a expectativa de que aquele adolescente faça as escolhas certas para ser conformista e conformado. Né? Porque, de alguma forma, também, né, o ato infracional, de alguma forma, ele também é uma inconformidade.
né, ao que se espera, né, do jovem, do adolescente, que é pobre, que né, que mora na periferia, né, que é negro. Né? Então, assim, o que se espera é que ele seja, né, um trabalhador, né, pobre e se conforme com isso. Né? Então, de alguma forma, o ato infracional também revela um certo questionamento da ordem das coisas. E aí o plano individual de atendimento e as ações muitas vezes são para conformar, né, ao universo social, né, ao qual ele pertence. Você poderia explicar um pouco para a gente como podemos entender as formas históricas de incorporação dos direitos sociais ao status de cidadania no Brasil e como elas constituíram-se como condições importantes da emergência do que conhecemos como justiça juvenil? É interessante essa questão, porque a gente vê, né, ao longo da constituição da justiça juvenil, não só no Brasil, mas em outros países, né, assim, a justiça juvenil, os primeiros as primeiras varas, né, de justiça juvenil, os primeiros juizados, né, de justiça juvenil surgem nos Estados Unidos. E depois aparecem em outros países, Inglaterra, depois chegam na América Latina, né, Brasil, Argentina e outros países. Muito associados aos direitos civis, propriamente naquela definição do macho. Assim, acho que eu perdi a conta de quantas vezes eu li o Classe Social e Cidadania, né, o texto do Marshall, né, assim, tentando esmiuçar um pouco, que é um ensaio, inclusive, né, tentando esmiuçar um pouco o que ele estava querendo dizer. Mas o que é interessante é que quando ele fala da Constituição dos Direitos Sociais, né, que segundo ele seriam os últimos, tem toda uma discussão dessa ideia de evolução, né, enfim, dos direitos sociais, mas assim, o que os direitos sociais, como é que eles chegam, né? Interessantemente, eles chegam justamente associados a uma outra percepção de infância, né? Porque os direitos sociais vão estar vinculados, né? Quem empurra isso, segundo Marshall, no texto dele, é a educação das crianças, né? O direito à educação. Então, de alguma forma, o que dá para observar é que esse elemento, né, de uma percepção da infância, da adolescência, né, como a formação do cidadão, está lá embutido, né, no texto macho como o que leva os direitos sociais a surgirem, a se diferenciarem, enfim, dos demais. O que leva essa discussão, segundo ele, justamente é a ideia de que para que o indivíduo adulto possa exercer plenamente a sua cidadania, ele precisa ser formado. Né, e daí se defende, né, educação, né, para todos, né, o acesso à educação para todos, né, que as crianças sejam, começam, né, na Inglaterra, por exemplo, nessas campanhas, né, de inclusão das crianças nas escolas, enfim, e a expansão do sistema de educação. Então, esse é um elemento importante, né, então, de alguma forma, direitos sociais estão associados no seu surgimento histórico, há uma determinada percepção de proteção da infância. Na sua origem, há uma discussão sobre proteção da infância. E aí, os sistemas de justiça juvenil, eles são eles são um pouquinho posteriores ao que seria essa emergência dos direitos sociais, mais ou menos, né? Porque o Marshall situa na Inglaterra não é tanto não, viu? Porque o Marshall situa essa emergência no século XIX, né, dos direitos sociais, e justamente a justiça juvenil começa a aparecer em meados do XIX, né, quando aparecem as primeiras instituições que a gente chamaria, né, de internação hoje, né, que separam crianças e adolescentes de adultos, né, elas surgem ali meados do século XIX, né, a partir da segunda metade do século XIX. Então, essa discussão está toda acontecendo mais ou menos junto. E na Inglaterra se fala muito, o termo que eles usam é o child savers, né, são os salvadores da infância, os salvadores das crianças. Né? Então, são várias coisas que vão acontecendo junto. Né, assim, campanhas por incluir as crianças na escola, por expandir a educação, campanhas,
né, pela assistência à infância pobre, o surgimento de instituições, né, para essas crianças e adolescentes, né, que cometeriam infrações, ficarem separadas dos adultos. Tudo isso foi surgindo ali nesse caldo do século XIX, né, pelo menos na Inglaterra, que eu estudei mais antigamente, né, que vai levar justamente ao surgimento da justiça juvenil. Então, na sua essência, a justiça juvenil está extremamente atrelada aos direitos sociais. No Brasil também, porque a gente tem interpretações diferentes, né, de direitos sociais. Né? Quando a justiça juvenil surge no Brasil, a questão dos direitos sociais ela é muito atravessada ali no começo do século XX por uma interpretação de filantropia e benemerência, né? E de uma ideia de que essa assistência aos pobres, que não são trabalhadores formais, ela é como se fosse uma via secundária, que não necessariamente leva à cidadania. Né? Então, isso é um ponto diferente em relação à Inglaterra. Né? Então, na Inglaterra, também são os pobres, né? Os filhos dos trabalhadores pobres. Isso é interessante, porque na justiça juvenil, pelo menos Brasil, Inglaterra e outros países que eu leio, assim, menos, né, que a Inglaterra eu estudei mais, é interessante que o sistema de justiça ele é pensado, e a justiça juvenil é pensada, para, né, os trabalhadores pobres. E no caso da justiça juvenil, para os filhos dos trabalhadores pobres. E no caso do Brasil, isso é racializado. Né? Então, o que acontece é que na Inglaterra, toda a ideia, né, da justiça juvenil está atrelada a esse formar o cidadão adulto. Né? Então, esse filho da classe trabalhadora pobre, diferentes ações que vão prepará-lo para, quando adulto, exercer plenamente sua cidadania, o que quer dizer seus direitos civis e políticos. No Brasil, pela própria Constituição dos direitos, pela nossa história, a Constituição dos Direitos Sociais, aqui, quando se pensa, né, e se formula a justiça juvenil, ela é pensada não para que, né, o filho do trabalhador pobre seja o cidadão, seja no futuro, né, o cidadão adulto preparado para o exercício dos direitos civis e políticos. Né? É aquele assim, não, esses vão ficar de fora da cidadania, né? Eu falo de um caminho paralelo, né? Aqueles que estão de fora. E que, portanto, né, a eles cabe, né, essa distinção, né, que o Brasil vai bifurcando esses direitos sociais. Né, e isso fica muito claro a partir da era Vargas. Né, então, assim, quem tem direito social, quem tem cidadania, quem tem carteira de trabalho assinada, como está lá, né, discutido pelo Vanderlei Guilherme dos Santos, a ideia da cidadania regulada. E o público que vai para a justiça juvenil, pelo menos até o ECA, né, ele é pensado dessa forma, dessa corrida em paralelo, daqueles que nunca serão plenamente cidadãos. Né, então, ele tem acesso a direitos, a alguma interpretação de direitos sociais que não são necessariamente direitos, são uma assistência que não se converte à linguagem de direitos sociais, ou de cidadania, ou da possibilidade de ser um cidadão. Isso muda com o ECA, muda com a Constituição Federal, e muda, então, com o Estatuto, que aí passa realmente a dar uma nova interpretação de que, de fato, né, o investimento é para o exercício pleno da cidadania. Aí a gente poderia dizer, então começa a se aproximar mais de uma certa configuração como é na Inglaterra. Aí sim e não, porque essa nossa reformulação, né, a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, ela acaba sendo, digamos, complexa, porque ela já reconhece esses direitos de cidadania desde a infância. Então, não é como na Inglaterra a ideia de que você vai formar a pessoa para que ela possa ser cidadã.
né, exercer seus direitos. A ideia de que, né, a criança, o adolescente já é cidadão desde criança, desde adolescente, então você tem que assegurar uma série de direitos, né? O pessoal na Inglaterra, quando eu falo, eles ficam, mas como assim? Não é para preparar ele para ele ser um adulto, né, para exercer os direitos? Eu falo, não, né, na nossa interpretação ele já tem esses direitos. Professora, como todo campo de pesquisa, existem desafios de pesquisar e produzir dados sobre o sistema socioeducativo. Pensando nisso, quais dicas você daria para essa galera que quer pesquisar sobre políticas públicas voltadas para o atendimento de adolescentes em conflito com a lei, violência urbana, alternativas penais, resolução alternativa de conflitos, entre outros temas dessa seara? O que é fundamental? Fundamental para qualquer pesquisador é aquilo que eu vou empestar o termo do Wright Mills, imaginação sociológica. Né? Eu acho que é preciso ter, né, criatividade, ter imaginação, né, para propor questões que ainda não foram pensadas ou questões que foram um pouco discutidas, pensar caminhos alternativos de pesquisa na hora de fazer, né, seja uma pesquisa, né, em dados secundários, seja uma pesquisa de campo, porque o campo ele é realmente fechado, né, refratário à pesquisa, aos pesquisadores, então é sempre muito difícil, a gente sempre precisa estar, né, é muita criatividade, muita criar possibilidades alternativas, muitas vezes a pesquisa acaba não sendo executada exatamente como se planejou, mas o que eu diria para os jovens pesquisadores é que não se frustrem com isso, né? Sejam criativos e procurem caminhos alternativos, porque o campo é desafiador, mas também é muito recompensador fazer pesquisa, né? Assim, quando você vê, né, a análise, quando você está lá com os dados, horas e horas e horas, e tentando achar uma solução, quando finalmente, né, você consegue achar um caminho analítico interessante, isso dá uma alegria imensa. Então, não desanimem, é assim mesmo. Não sei como é em outras áreas, né? Porque eu sempre pesquisei nessa área, pode ser que em outras áreas também seja difícil fazer pesquisa. Eu tenho uma colega que estuda elites, que pena. Ela falou que é impossível as elites abrirem suas portas, que ela, assim, então isso exige de nós imaginação e criatividade. Eu estou dizendo isso porque muitos dos meus orientandos, né, ficam meio frustrados porque não conseguiram fazer a pesquisa exatamente como queriam, como planejaram, e eu tenho que ir lá falar para eles, olha, mas o fato de você não conseguir, né, o acesso que você gostaria já é um dado. Né? A dificuldade em acessar é um dado. A dificuldade em encontrar pessoas que queiram dar entrevistas sobre tal ou tal tema é um dado. A dificuldade, né, em produzir dados, em ter dados, né, já produzidos sobre tal questão é um dado. Né? Como eu disse, a gente tem pouca pesquisa sobre questão racial no sistema de justiça juvenil. Né? Isso é um dado. Por que se fala tanto que é uma questão importante, mas por que se pesquisa tão pouco? Né? Então, o que eu acho que eu posso dizer assim, para os jovens pesquisadores que estão se formando é isso. Não se desanimem, continuem, sejam criativos, né? Mas criativo com técnica. Aí vocês peguem a orientadora de vocês, a professora Jaqueline, que é uma excelente pesquisadora, né? E aprendam, né, a criar, né, em cima das dificuldades que vocês têm e criar analiticamente, ter imaginação sociológica. Eu tive um professor de metodologia no meu mestrado que dizia isso, que para você criar, você precisa dominar a técnica. Né? E aí eu falo isso para os meus alunos, se você olhar os quadros do Picasso, os primeiros quadros que o Picasso pinta são inspirados nas escolas anteriores a ele. Né? Então, para ele criar a própria escola, né,
ele primeiro dominou as técnicas de outras escolas, né, de pintura que vieram antes dele. Então, quando eu falo domínio da técnica para poder criar isso, primeiro você aprende essas técnicas, aprende a dominá-las, e em cima disso você consegue colocar, e a partir disso, né, desse domínio das técnicas de pesquisa, enfim, você consegue colocar, imprimir a sua marca, né, colocar a sua criatividade para trabalhar. Quando o campo se abre, você tem muito acesso a dado, coleta muita coisa. Acho que duas coisas são importantes, tá? A primeira delas é não se perder, né? E aí, por isso que a gente faz, né, um projeto de pesquisa, que é um planejamento, né, quando você tem muito dado de campo, tudo parece legal, tudo parece bacana, tudo parece importante, mas é sempre bom voltar ao seu projeto, ao seu problema, né, de pesquisa, para você conseguir focar mais naquilo que realmente é o que você gostaria de saber, né? Para não se perder, use o seu mapa, né? Eu falo projeto de pesquisa como se eu fosse seu mapa, né? Para você não se perder no campo. Isso é uma coisa. A outra coisa é que eu brinco, né, com pesquisadores mais antigos, eu falo assim, quem nunca coletou mais dados do que consegue analisar, que atire a primeira pedra. Então, assim, a segunda coisa que é normal você coletar muito mais dados do que você vai conseguir realmente organizar e analisar no final. Não se sintam tão angustiados, né? Se você não conseguir dar conta de todos os dados, pense por esse lado. Isso aqui vai render uns 4, 5 artigos. Você pode fazer, se for, né, uma dissertação, enfim, uma tese, um TCC, você dá uma geral nos dados, enfim, né, porque você tem que constituir, mas você não vai conseguir provavelmente esgotar tudo, não se sinta frustrado por isso, né, esses outros dados ou essa outra leitura eu posso depois fazer um artigo, né, ou quem está na graduação pode fazer, né, um projeto de mestrado para aprofundar os dados, então fiquem tranquilos, isso é assim mesmo que a gente faz. É difícil você coletar uma pesquisa e analisar tudo e dar conta de tudo para o relatório final. Assim, normalmente isso se desdobra depois em outras análises mesmo.